Silenciosamente, milhões vivem presos em uma batalha que não conseguem vencer. Essas pessoas, muitas vezes sem perceber, são controladas por uma força invisível que habita o lado obscuro da própria psique. E sabe o que é mais triste? Muitas das pessoas mais capazes parecem incapazes de romper esse ciclo. Elas sabem perfeitamente o que precisa ser feito: levantar mais cedo, desenvolver rotinas consistentes, abandonar vícios destrutivos, melhorar a alimentação e finalmente concluir aquilo que vem adiando há meses. E mesmo assim, dia após dia, não executam o necessário. Acordam com propósitos claros, criam estratégias, definem objetivos e no momento crucial de agir, algo interno as paralisa completamente. Observando superficialmente, parece ser preguiça simples, ausência de vontade ou fraqueza moral. Mas Carl Jung, o psiquiatra suíço fundador da psicologia analítica, enxergava algo muito mais profundo e perigoso operando por trás desse padrão. Para ele, o que interpretamos como falta de disciplina não emerge da indolência ou da ausência de motivação, mas sim de um conflito inconsciente entre fragmentos da psique que lutam desesperadamente por reconhecimento. Jung denominou isso de diálogo com a sombra, uma região da psique onde aspectos reprimidos do eu se rebelam contra a consciência que os rejeitou. O que parece autossabotagem revela-se, na verdade, uma forma de comunicação da alma. A resistência se transforma em linguagem, um grito abafado de partes de nós mesmos que foram exiladas, negadas, enterradas sob camadas de expectativas sociais e julgamentos externos. E assim, a pessoa vive dividida internamente. Ela possui a clareza mental do que deve fazer, mas experimenta simultaneamente uma força contrária que a puxa para trás. Aparecem a procrastinação crônica, o cansaço inexplicável, a névoa mental, a sensação de estar travado enquanto o mundo avança. Ela se culpa intensamente, aumenta a autocrítica, promete mudanças radicais e o ciclo se repete, tornando-se cada vez mais violento e destrutivo. Essa dinâmica frequentemente tem origem num processo de fragmentação que começa na infância. Desde cedo aprendemos quais aspectos de nós são aceitáveis e quais devem permanecer ocultos. Para sobreviver emocionalmente em ambientes que demandam conformidade, reprimimos impulsos, desejos, emoções e traços de personalidade que não encontram espaço para existir. Criamos uma persona, uma máscara social apresentável, enquanto empurramos para as sombras tudo que não se encaixa na imagem que precisamos projetar. Com o tempo, a pessoa desenvolve o que Jung descrevia como dissociação psíquica, uma separação interna, onde o ego consciente opera desconectado dos conteúdos inconscientes. Forma-se então a crença ilusória de que força de vontade e controle rígido são suficientes para alcançar objetivos, enquanto as partes reprimidas ganham poder nas sombras, aguardando o momento de se manifestar. O padrão se perpetua porque a resistência interna se disfarça de simples preguiça ou desmotivação, mas opera como um mecanismo de defesa psíquica. A pessoa se identifica completamente com sua vontade consciente, esquecendo que existe um universo inteiro dentro dela que também exige ser ouvido e integrado. Neste texto, vamos explorar esse profundo território da psique humana. Você vai compreender como esse mecanismo de bloqueio da disciplina se forma nas camadas mais profundas do inconsciente, por que ele persiste mesmo quando temos consciência dele, e, finalmente, como é possível iniciar um processo de integração, transformando o conflito interno em diálogo construtivo e a resistência em caminho de autoconhecimento genuíno. Se você já se sentiu preso num padrão de saber exatamente o que fazer e ainda assim não fazer, não se culpe. Você é humano. E a verdade é que disciplina não é apenas questão comportamental, é algo psicológico, emocional e, por vezes, até espiritual. Carl Jung diria que quando estamos bloqueados, normalmente estamos diante de um conflito entre a mente consciente, que deseja mudança, e a mente inconsciente, que pode estar agarrada a uma agenda completamente diferente. E adivinhe, o inconsciente é infinitamente mais poderoso. Jung acreditava que o inconsciente não é meramente um depósito de pensamentos esquecidos. Ele é algo vivo que se manifesta constantemente na realidade externa. Ele armazena memórias, desejos, crenças e, mais importante, padrões comportamentais.
padrões que nem sempre escolhemos conscientemente. Muitos desses padrões são formados na infância, através de experiências alegres, condicionamento social e traumas diversos. Então, quando você declara, vou acordar às 6 e começar a correr todos os dias, sua parte consciente concorda plenamente. Mas talvez seu inconsciente guarde anos de exaustão ou associe correr com dor e perda de tempo. Talvez exista uma crença enterrada de que você não é o tipo de pessoa que leva as coisas até o fim. Essa crença pode não ter lógica alguma, porém, o inconsciente não opera com lógica racional. Ele trabalha com emoção bruta e simbolismo. É aí que surge a resistência. A resistência é uma reação do inconsciente tentando te proteger, mesmo quando determinada situação não representa perigo real. Suponha que quando criança você era criticado sempre que tentava algo diferente do convencional. Talvez tenha ouvido repetidamente, você não é bom nisso. Com o tempo, sua criança interior, uma manifestação pura da sua psique, aprendeu que tentar algo novo significa mais dor emocional e que se arriscar gera vergonha pública. Então, mais tarde, você foge dos próprios objetivos, não porque não se importa, mas porque algo dentro de você tem pavor de falhar novamente. Jung chamaria isso de complexo, um conjunto de pensamentos e emoções ligados a um tema específico. E quando um complexo é ativado, ele literalmente sequestra sua capacidade de agir com clareza. Você pode estar se sabotando ativamente, racionalizando motivos para adiar algo no dia de hoje. Saiba que isso não é falta de força de vontade simples. É uma contradição interna profunda, uma divisão entre suas intenções conscientes e seus medos inconscientes não resolvidos. E o que isso significa para a disciplina? Significa que para realmente seguir adiante, ser consistente, focado e alinhado, é preciso mais do que simplesmente se esforçar mais. Você precisa começar a fazer perguntas melhores. O que essa resistência quer que eu compreenda? Que memória pode estar se manifestando através desse comportamento? Essa voz na minha mente é minha ou vem de um trauma do passado? Por que tenho tanto medo? O que preciso para me sentir seguro? Isso é individuação. Não é fácil nem rápido, mas é real e profundamente transformador. Porque uma vez que você ouve o inconsciente sem julgamento, você para de lutar contra ele. Você começa a entendê-lo genuinamente. Fazendo isso, a resistência perde força gradualmente e, de repente, a disciplina começa a parecer menos uma punição e mais uma devoção, um compromisso sagrado consigo mesmo. As dificuldades com disciplina têm raízes num conflito interno profundo. Mas de onde exatamente vem esse conflito? É aqui que o conceito da sombra, criado por Carl Jung, se torna essencial. Quando as pessoas ouvem sombra, normalmente pensam em escuridão, algo ruim, talvez até vergonhoso, mas Jung via de outro modo completamente. A sombra não é má intrinsecamente, ela é apenas obscurecida. É a parte de nós que rejeitamos porque em algum momento nos disseram, essa parte de você não é socialmente aceitável. Então nós a escondemos num lugar tão profundo que eventualmente esquecemos que ela existe. Mas aqui está o ponto crucial. Ela não desaparece, ela permanece viva no inconsciente e se manifesta, não de forma óbvia e direta, mas em padrões sutis que se repetem infinitamente. Aqui está uma verdade dura. Muitas pessoas não conseguem manter disciplina porque não sabem lidar com a guerra mental que acontece internamente. Uma parte quer ser boa, responsável, produtiva, controlada, mas a outra parte não quer seguir essas virtudes rígidas. Essa parte pode desejar caos, pode querer liberdade absoluta, pode estar profundamente com raiva, ser rebelde ou estar ferida e não reconhecida. Vamos a um exemplo prático. Imagine alguém que constantemente quebra o compromisso de acordar cedo. Superficialmente, pensamos que essa pessoa é indisciplinada, mas lá no fundo, sua sombra pode estar dizendo: você passou a vida inteira tentando ser perfeito para os outros. Pare de performar, descanse ou faça o que realmente quer. Essa é uma reação de resistência criada a partir de uma necessidade não satisfeita ao longo dos anos. E o insight profundo de Jung foi exatamente esse. Até que reconheçamos e integremos conscientemente essas manifestações da sombra, elas continuarão nos controlando inconscientemente. Por isso, ele dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente através do trabalho interno. Então, se você luta com consistência, talvez a questão não seja se esforçar mais intensamente. Talvez seja finalmente ouvir a parte de você que tem tentado silenciar há anos.
E quando você começa a acolher essa parte, não agindo de forma destrutiva, mas reconhecendo e respeitando sua existência, algo poderoso acontece. Integração genuína. Essa é a verdadeira alquimia psicológica. De repente, você não está mais lutando contra si mesmo todos os dias. Você está alinhado internamente. Todas as partes de você estão puxando na mesma direção. Essa é a base da verdadeira disciplina sustentável. Não controle baseado no medo ou autopunição, mas inteireza psíquica. E isso muda absolutamente tudo, porque uma vez que a sombra é integrada conscientemente, você para de repetir ciclos destrutivos inconscientemente. Você para de abandonar o próprio potencial e passa a agir com clareza e propósito. E então vem a pergunta real: como trabalhar com tudo isso? Como transformar entendimento teórico em transformação prática? Vamos começar com algo simples, mas profundo: consciência plena. Autodisciplina começa com auto-honestidade radical, não o tipo brutal e vergonhoso de autocrítica a que estamos acostumados. Estou falando de uma consciência gentil e radicalmente honesta. Antes de mudar um padrão, você precisa vê-lo claramente. Não apenas o comportamento superficial, mas a emoção por trás dele, a crença que o sustenta, a história que se repete na sua mente. Por exemplo, se você vive dizendo que quer escrever, mas nunca faz, pergunte a si mesmo: o que a escrita representa para mim? Que sentimentos surgem só de pensar em me comprometer com isso? De quem é a voz que ouço na minha cabeça? Ela é de apoio ou crítica? O que aconteceria se eu tivesse sucesso e tenho medo disso? Essas não são perguntas superficiais ou retóricas. Elas exigem que você desacelere, respire profundamente e seja real consigo mesmo. E quando começa a respondê-las com honestidade brutal, sem julgamento moral, você cria espaço psicológico. E é nesse espaço que a mudança genuína acontece. Agora vamos falar sobre o trabalho com a sombra especificamente. Trabalho com a sombra não é algo místico ou abstrato demais. É simplesmente o ato de encarar e recuperar as partes de si mesmo que você negou ao longo da vida. E isso não significa agir sobre cada impulso destrutivo. Significa entender de onde esses impulsos vêm, o que estão tentando comunicar e como podem ser integrados de forma saudável e construtiva. Quando você resiste à estrutura e disciplina, isso geralmente vem de uma parte mais jovem de si mesmo que um dia se sentiu controlada e privada de liberdade genuína. Essa parte agora enxerga a disciplina como uma ameaça à autonomia. Mas quando você reconhece a dor dela e mostra que a estrutura pode ser flexível e escolhida conscientemente, a resistência começa a se dissolver naturalmente. A disciplina, então, se transforma num ato de cuidado amoroso, não de controle rígido, uma expressão de amor próprio e alinhamento, não de punição moral. A verdadeira disciplina nasce da clareza e do propósito interno, não da pressão externa ou culpa. Como ensinou Jung, o processo de individuação, tornar-se inteiro, trata da autenticidade radical, não da perfeição impossível. O problema real não é falta de força de vontade, mas um conflito interno entre intenção consciente e medo inconsciente não resolvido. Para manter o foco e a consistência, é preciso ir mais fundo. O que essa resistência quer me dizer? Que crença ou memória está emergindo através desse comportamento? De quem é essa voz que ouço? Minha ou de alguém do meu passado que me julgou? Esse é o verdadeiro trabalho interno, silencioso, invisível para os outros, mas profundamente transformador. Ao ouvir essas partes inconscientes, sem julgamento severo, o poder delas sobre você enfraquece progressivamente. Você começa a agir a partir da integração, e não do conflito interno paralisante. A disciplina deixa de ser punição e se torna devoção, um compromisso diário de lembrar quem você é e aparecer por essa pessoa todos os dias. Aqui vai uma verdade difícil de engolir. Muitas pessoas não conseguem manter disciplina porque há uma guerra acontecendo internamente. Uma parte quer ser boa, responsável, produtiva e controlada, mas outra parte, o lado sombrio, não quer seguir regras impostas. Essa parte pode desejar caos criativo, liberdade sem restrições, pode estar com raiva acumulada, ferida profundamente ou simplesmente exausta de tentar. Quando essa parte é ignorada sistematicamente, não desaparece magicamente, apenas sabota seus esforços de formas cada vez mais sutis. E a percepção revolucionária de Jung foi esta: até que reconheçamos e integremos conscientemente
essas partes sombrias, elas continuarão nos controlando inconscientemente através de padrões repetitivos. Então, se você luta com consistência crônica, talvez não seja sobre se esforçar mais violentamente, talvez seja sobre finalmente ouvir a parte que você tem tentado silenciar, a parte bagunçada, emocional, decepcionada e brutalmente honesta que existe dentro de você. E quando você começa a acolher essa parte, não agindo destrutivamente sobre seus impulsos, mas reconhecendo-a com respeito e compaixão, algo poderoso acontece: integração profunda. Essa é a verdadeira alquimia psicológica que Jung tanto falava. De repente, você não está mais lutando contra si mesmo numa guerra sem fim. Você está alinhado internamente. Todas as suas partes fragmentadas puxam na mesma direção harmoniosa. Essa é a base da verdadeira disciplina sustentável. Não o controle através do medo ou a autopunição cruel, mas através da inteireza psíquica. Então vem a verdadeira pergunta prática: como trabalhar com tudo isso? Como transformar entendimento intelectual em transformação real e concreta? Comece com algo simples, mas profundo. Mantenha-se consciente das suas ações durante o dia. A verdadeira transformação começa com consciência plena. Autodisciplina exige auto-honestidade gentil e radical. Não apenas observar comportamentos superficiais, mas entender profundamente as emoções, crenças e histórias que os sustentam. Por exemplo, se você quer escrever, mas não o faz, pergunte-se: o que isso representa para mim? Que sentimentos surgem ao pensar nisso? De quem é a voz crítica na minha cabeça? Tenho medo do próprio sucesso? Essas perguntas profundas exigem que você desacelere e seja real consigo mesmo. Respondê-las sem julgamento moral cria espaço psicológico, e é nesse espaço que a mudança acontece organicamente. A verdadeira disciplina não é controle rígido, mas cuidado amoroso. Ela nasce do amor próprio, da clareza mental e de um propósito alinhado com seu eu superior. Jung via a individuação tornar-se inteiro como a jornada mais profunda do ser humano, não em direção à perfeição impossível, mas à autenticidade radical. Quando disciplina se torna um ato sagrado de devoção ao seu eu verdadeiro, você não força a mudança violentamente, você se lembra de quem realmente é e age a partir desse lugar de integridade. Aqui estão algumas ferramentas práticas e concretas. Primeiro, registre a resistência, não só os hábitos superficiais. Mantenha um diário. Quando evitar algo, pergunte-se: o que está acontecendo dentro de mim agora? Sem vergonha ou julgamento, apenas escute. Os padrões profundos começarão a surgir com clareza. Segundo, converse com sua sombra diretamente. Escreva uma carta dela para você. Deixe-a falar livremente, chorar, protestar, expressar toda a dor acumulada. Depois responda com compaixão genuína, como um pai amoroso responderia a uma criança ferida. Terceiro, reformule a disciplina como alinhamento espiritual. Cada pequena ação se torna um ato de honrar sua inteireza, não sobre produtividade obsessiva, mas sobre integridade pessoal. Quarto, permita-se ir devagar. Cura psicológica não é linear nem previsível. Consistência não é nunca falhar, é sempre voltar com graça e compaixão após cada tropeço. Quinto, cerque-se de profundidade. Pessoas, conteúdos e ambientes que nutram sua alma verdadeira, não seu ego superficial ou suas máscaras sociais. E por fim, lembre-se sempre: você não é indisciplinado porque é preguiçoso ou fraco. Você é complexo, cheio de camadas psicológicas, histórias não contadas e experiências que te moldaram de formas que poucos conseguem ver. O simples fato de estar aqui lendo isso mostra que você está pronto para viver com mais consciência, respeito e autenticidade. Jung acreditava profundamente que a cura vem pela integração, tornar-se inteiro. E quando todas as partes rejeitadas, silenciadas e mal compreendidas de você começam a se mover na mesma direção unificada, isso é poder real, clareza mental e liberdade genuína. Você não está recomeçando do zero. Você está voltando para casa, para si mesmo. Lembre-se: eu não preciso me consertar, eu só preciso me integrar. Que essa frase te lembre constantemente de que a verdadeira disciplina nasce do amor por quem você é, não da rejeição cruel do que foi ou do que é.